Estão certas todas as canções banais, letras convencionais, seus corações como são de praxe. Estão certos os poemas enfáticos, inchados de artifício à luz óbvia da lua ou de estúpidos crepúsculos. Os sonetos mal alinhavados, toscos, estão certos, bem como as confissões íntimas, não lapidadas, reles nem polidas. Ouçamos o que dizem sobre qualquer coisa. Dizem, não vai dar certo. Repetem. E se o verso é trivial, é o mais sagaz. Quanto mais pueril, mais seguro. Quanto mais frouxo, mais sólido. Quanto mais rasteiro, mais a toda prova. E quanto mais barato e quanto mais prolixo o alexandrino, mais legítimo. As formas desdentadas vêm do fundo. As odes indigestas dizem tudo. O verso oco não traz menos que a verdade, nua e ponto. Estão certos os romances de aeroporto. A quem busca um modelo, procure o estúpido. Se deseja uma estrela de primeira grandeza, escolha o simplório. É o que digo. Não busque senão na aberração a sinceridade e no disparate a franqueza. Prêmios literários não passam de hipocrisia. Estiveram desde sempre certos os erros de tipografia. O contrassenso deve ser o mandamento de quem precisa disfarçar o mal-estar após mostrá-lo sem pudor. Sim, a saudade arde exatamente como nos roteiros dos filmes, mas só as fitas mais chinfrins e com fins infelizes não mistificam e dizem de antemão o que seremos: redundância, errância, perfeição. Eu acho que, de maneira geral, a poesia, mesmo quando ela é transparente, direta, assim, clara, entendeu? Eu acho que ainda assim, quando o leitor se depara com aquilo, diz assim, mas parece que eu entendi tudo, parece que continua sendo um problema, entendeu? Se ele entende, se ele não entende, é porque ele não entende. Se ele entende, é porque entendeu, e aí acha que ele não entendeu. Não, não é possível, parece que eu entendi, parece que você nunca está muita vontade diante daquilo, entendeu? Daquela frase que não vai até o final do papel. Por que ela não chega até o fim? Por que não tem um personagem? Por que ela não me conta uma história? As pessoas estão muito à procura de histórias, né? De uma coisa que te leve a algum lugar, que te ensine alguma coisa, que chegue a uma finalidade. E a poesia não trabalha com nada disso, né? Ela tem um fim em si mesma, ela é um acontecimento bruto, assim, aquilo acontece, você vira outra página, meu Deus, já é outro poema, já, começa tudo de novo, você tem que começar tudo de novo, né? Então, cada poema é um evento novo. E aí é muita coisa, é pedir demais para os leitores, eles querem um evento contado ao longo de 500 páginas, exige menos de um leitor comum do que um livro de poemas de 10 poemas, entendeu? 10 poemas, é como se fosse... Entre um verso e outro acontecem muitos romances, entendeu? Eu tive duas experiências que foram curiosas, que foi reunir as letras do Caetano e agora reunir as letras da Adriana. E quando você pensa na quantidade de ouvintes do Caetano, de pessoas que compravam, hoje já não compram mais nada, né, de ninguém, mas o público que comprava os discos do Caetano e o público que comprou os livros do Caetano, o livro do Caetano, é uma diferença brutal, entendeu? Porque eu acho que é a música, é fácil, aquilo entra, aquilo flui, aquilo você fala, você canta, você se envolve. E quando aquilo cai no papel, acho que aí o problema volta, entendeu? Eu tenho que me deparar com esse negócio, com esse silêncio, com esse vazio, e aí eu acho que o problema retorna. Mas eu concordo, assim, que a princípio esse público estaria muito preparado para, entendeu? Porque ele já teve essa educação simbólica, entendeu? Então o engrandecimento, a dignidade não pode ser roubada. E eu acho que nesse sentido a poesia tem muito a fazer, Então, eu acho que ela vai ser sempre essa escapulida para fora do poder. Então, nesse sentido, vamos lá, ela é essencial.
né? Porque ela vai te possibilitar ver o mundo de uma maneira mais aberta, mais consequente, olhar por ângulos não explorados, sabe, mais inusitados. Porque senão é isso, fica todo mundo olhando do mesmo lugar, não é? Ou é fora Temer, ou fica Temer, ou é a direita, ou a esquerda. Meu Deus, os anos 60, os anos 70, né? Parece que as coisas estavam tão mais misturadas, era tudo tão mais experimental. E eu vejo um recuo disso, entendeu? Eu vejo de novo tudo tão polarizado, quando isso parecia que estava vencido, entendeu? Você tem já que habituar o jovem, o muito jovem leitor, com essa poesia do verso livre, entendeu? Do verso branco, de temas difíceis, com jogos que não são só os jogos sonoros, mas que são jogos de imaginação, jogos de fantasia, entendeu? Que te põem diante de uma enrascada, de um problema, entendeu? Eu acho que desde criança você tem que ler poema e não entender. Você não pode ler poema e entendê-lo. Você fica com uma visão errada. Entendeu? Tem que dar para a criança uma coisa que ela não entende. Eu não entendi. Ah, tá, então é isso mesmo. Como é que eu falo? Não, você não vai entender, não. É isso mesmo. Tem que deixar ela não entender, tem que deixar ela achar difícil. Ela tem que se deparar com um objeto que é complexo. Entendeu? Parece que eu estou fazendo o discurso oposto. Não, tem que entender. Não, tem que entender, tem que não entender. Tem que ter tudo. É um objeto muito complexo. Então você não pode simplificar para a criança gostar de poema. Ela vai gostar errado. Ou sei lá, ou a escola, entendeu? Põe um livro na mão de um menino, de uma menina. E não atrapalhar, né? Porque a escola atrapalha muito, né? Talvez se não houvesse escola, assim, alfabetiza e pum, e manda para o mundo, talvez os livros tivessem mais futuro do que a escola, porque a escola atrapalha, né? A escola transforma aquilo numa coisa chata, numa obrigação. Aí você fica ali. Eu digo aos meus alunos, não encarem a literatura como uma disciplina, entendeu? Tem a matemática, a biologia, aí tem a literatura. Não é isso, entendeu? A literatura é outra coisa. Você tem que amar aquilo, você tem que se emocionar com aquilo, você tem que levar para casa, você tem que chorar. É mais ou menos como as bienais do livro. A gente me chama Bienal do Livro, Feira do Livro, não sei o quê. E eu poucas vezes fui e eu não gosto. Eu digo assim, agora eu não vou mais. Mas por quê? Porque eu não gosto. Por quê? Porque lá eu sou poeta, não sei o quê, eu não vou vender livro nenhum, ninguém fica lá, falo com aquelas pessoas que já são os meus leitores. Não tem graça. Não, formação de leitor. É mentira, você não forma leitor nenhum, aquelas crianças ficam lá correndo, entendeu? Para aquele negócio, elas acham que aquilo é uma livraria. Aquilo não é uma livraria. As livrarias são lugares silenciosos, onde as pessoas precisam parar, onde não vai ter uma música tocando, onde não vai ter um cara que escreve um blog de adolescente, não tem um vendedor parado atrás no balcão, entendeu? E um monte de livro parado ali, é um outro tipo de lugar. Então, assim, as bienais do livro são falsas. Elas criam para esses meninos, para esses adolescentes, uma visão errada do que seja uma biblioteca, uma visão errada do que seja uma livraria, uma visão errada do que seja a literatura. Entendeu? Não é aquela festa. Não é uma coisa que estou bebendo Coca-Cola, comendo batata frita, entendeu? Correndo, é professora fazendo fila, todo mundo enfileirado, aí tem um cara, um microfone, não tem microfone. Não tem microfone. Livraria não tem microfone. Eu acho que assim, ao contrário, manda para a biblioteca, entendeu? Fecha todo mundo na biblioteca e tira a chave, deixa lá, com silêncio, com um monte de livro velho, empoeirado, uma bibliotecária antipática, entendeu? Para você, porque senão você fica, entendeu? Você fica com uma visão deformada. Acho que é um excesso de coisas em torno do livro, quase um pouco para pedir desculpas, né? Tipo assim, não, é de livros, mas também tem um concerto de música, mas também tem uma performance, e também tem uma coisa, e também... Você precisa cercar o livro
de muitas coisas que não são o livro para que as pessoas admitam a possibilidade de estar no lugar para pensar livros, comprar livros, deter a sua atenção sobre os livros. É quase como um pedido de desculpas, para não ser muito chato, né? É curioso, a impressão é como se você, no fundo, achasse que é chato você fazer uma coisa para os livros, aí você tem que se cercar de fogos de artifício como uma justificativa. Então você fica sempre tratando o público de maneira, no pior sentido, infantilizando o público, infantilizando como se a criança fosse burra, né? Aí você facilita tudo para aquilo entrar direto pela goela. Não. É por isso que a poesia é uma coisa tão complicada, porque a poesia não facilita. A poesia não facilita. Se facilitar, está errado. Você entende na hora. E tem uma coisa boa nos festivais que é o seguinte, é o lugar também, é a hora em que os escritores que não têm lugar, não é, que estão invisíveis, eles ganham, não é, a palavra é chata, mas visibilidade, né, que todo mundo diz. Então, é a hora em que você aparece. Então, é bacana, você conhece outras pessoas. Assim, eu acho que os escritores que vão, como eu vou, aquilo é agradável, aquilo é bom, aquilo tem, assim, faz bem à vaidade, entendeu? Você vai ser bem recebido, não sei o quê, tem público. Mas é vida literária, não é literatura. Não é literatura. Aquilo não é literatura, aquilo é vida literária, aquilo é vida social, aquilo não é escrever, entendeu? Escrever é outro negócio. Quando eu comecei a publicar nos anos 90, uma coisa que se dizia muito, a crítica toda dizia isso, era que era uma geração que vinha da universidade, que todos os poetas tinham formação universitária, eram todos de letras, faziam ou tiveram uma formação em letras, ou mais do que isso, tinham uma formação de pós-graduação em letras, gente que vinha da filosofia, tinha o Cícero. E eu sempre achei isso errado. Sempre achei isso errado. Não que não houvesse até esse traço ali, e de fato havia. Mas eu detesto a ideia de que literatura é uma especialização, de que você aprende, que é uma coisa que você sai da universidade, você tem uma cultura, como se a poesia, como se a literatura fosse uma expressão da cultura no sentido do conhecimento livresco que você adquire, você tem uma grande biblioteca, aí você frequenta concertos de música erudita, aí seu pai te leva para visitar museus, aí você viaja, aí você se torna uma pessoa culta, e aí você resolve escrever, porque aquilo é natural. Eu acho isso absolutamente errado, entendeu? Como se aquilo fosse uma coisa que você aprende numa universidade, o que você traz aquilo do seu berço. Acho isso errado. Eu acho a melhor coisa para a literatura e para a poesia é que ela seja feita por gente que não tem nada a ver com isso, entendeu? Gente que nunca viu livro, ou que viu um livro uma vez, gente que lê revista, gente que o cara seja médico, o cara que é advogado, entendeu? Eu quero que os advogados façam poesia. Não assim, advogados façam poesia, isso não é, entendeu? Não é uma convocatória. Advogados façam poesia. Mas é muito bom para a poesia que um advogado faça poesia, porque senão vira uma coisa de gente de letras. Entendeu? Assim, o pessoal da filosofia faz filosofia, médico faz medicina, o pessoal de letras faz poesia. Vai dar errado. Vai dar errado, porque você fica escrevendo para você, para sua turma, para sua classe social. Eu não estou falando com a minha classe social, não estou falando com os alunos de letras, eu não estou falando com ninguém, na verdade. Eu estou falando, e onde aquilo cair, vai cair, entendeu? Eu estou jogando coisas, e eu detesto a ideia de especialização, de turma, de patota, de o meu grupo, a minha classe. Eu acho isso errado, acho pernicioso para a literatura que ela seja vista como expressão de uma coisa
que se delimita culturalmente, linguisticamente, socialmente, sexualmente, seja o que for, entendeu? Que seja uma expressão, aquilo tem que ser uma expressão do humano, entendeu? Que tem que transcender essas categorias. Comigo foi assim. Comigo foi assim que aconteceu. Nesse sentido, eu continuo achando que o Roland Barthes continua sendo muito atual. E vai ser atual sempre, eu acho. Né? A língua... Não, o Barthes diz que a língua é fascista. Né? Não porque ela te impeça de dizer, mas porque ela te obriga a dizer de um determinado modo. Né? Nós falamos de língua portuguesa, sujeito, verbo, objeto. Se você sai disso, você cria um curto-circuito qualquer ali. E o poder, não é isso, né? Ele te dá uma opção. É assim que se fala. Né? Esse assim que se fala você fala assim, você fala dessa maneira, ou seja, é um código, né? Você fica querendo chegar a, né? Como se chegar ao poder fosse chegar àquele código. E se você chega, digamos, ao poder. Mas a literatura, né? E aí eu acho que a poesia, nesse sentido, mais radicalmente, é uma fala por si, fora do poder. Exatamente porque ela não está trabalhando com esse código sujeito, verbo, objeto, ela vai confundir isso tudo, entendeu? Então, acho que a poesia, por si só, é uma fala que se quer fora do poder. Entendeu? E você dar às pessoas, você fazer com que as pessoas se expressem desse modo, ou que leiam isso, porque eu acho que mais do que você escrever, você ler, entendeu? O poder do leitor é uma coisa abissal, entendeu? O leitor é uma potência, o leitor é uma força. Entendeu? Aquilo não existe se não houver um leitor que ativa aquilo, que faz aquilo ser vivo. Quando eu falei que a poesia, que o essencial era respirarmos aqui, não comer alimentos envenenados e ter água e poder respirar, eu continuo achando, entendeu? Isso é utopia, isso é para onde tem que estar todo mundo para fazer isso. Agora, enquanto você faz isso, né, isso é muito grande, né? O que cada um faz enquanto o mundo acaba, né? Eu acho que se você fizer bom teatro, boa poesia, boa música, bons livros, bons filmes, boas fotografias, se você fizer bem o seu trabalho, se você servir bem no balcão, se você fizer, entendeu? Vamos fazer todo mundo uma coisa bem feita, bacana. Parece bobo isso, mas não é, sabe? Faz o seu negócio, encontra a sua coisa, faz aquilo ali, vai, entendeu? Faço poesia. Eu acho que tem eu acredito nesse negócio. Eu acredito nessa coisa. Posso já? Imaginassem as amendoeiras que estamos em pleno outono. Vestem-se como? Púrpura, ouro, estão perfeitas como estão, erradas. Pudesse um poema, um amor, pudesse qualquer esperança viver assim o engano. Beleza, 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 mais nada.